Fala, meus queridos do primeiro ano, que bom estar aqui com vocês, tá? Hoje uma aulinha sobre geometria molecular, como eu havia prometido, uma revisão. Vou passar só aquilo que for o principal mesmo, só o filé mignon da matéria mesmo para poder entender, tá? Pessoal, então, ó, por que eu estudo geometria? Geometria molecular, por quê? Seguinte, galera, a molécula, como ela há no espaço, ela existe, como há no espaço moléculas, elas não são chatinhas assim como a gente escreve no papel. Na realidade, elas são coisas tridimensionais. Então, elas têm todas as dimensões: largura, comprimento e profundidade. Então, um exemplo aqui, ó, o CH4, o metano. O metano, ele tem essa estrutura aqui tridimensional, certo? Pessoal, então eu tenho que saber geometria? Sim, porque a molécula ela não vai ser assim. Ela tem aqui um formato tridimensional, beleza? Pessoal, então, como é que... Aí nós chegamos na questão, como é que eu vou saber a geometria das moléculas? Primeira coisa, eu tenho duas formas de fazer isso. Então, a primeira forma é utilizar a hibridação. Hibridação, tá? E a segunda forma eu vou ensinar hoje, que é a teoria que eu vou ensinar hoje, tá? Então, quando é que eu utilizo hibridação? Lembra lá de hibridação que eu falei na aula passada? Beleza, hibridação era o quê? SP1, SP2, SP3 e assim por diante. Então, como é que era a mesma hibridação? Vamos lá tentar fazer esse caso. Ó. Por exemplo, ó, sigma, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma. Ótimo. Tranquilo. Agora, vamos pensar juntos. Eu tenho ligação sigma aqui. Então, SP1, P2, P3. SP3 vai ser o carbono, esse carbono é tetraédrico. Então, ó, eu descobri que era SP3 e já concluí que é tetraédrico. Certo? Então, utilizei a hibridação para poder encontrar a geometria. Então, ó, sempre não, quase sempre, SP3 tetraédrica, SP2 trigonal planar, vou colocar aqui tetra para não confundir, e SP é uma geometria linear. Mas qual que é o problema, galera? O problema aqui, meu pessoal, é o seguinte, ó, às vezes você tem o bendito par de elétrons não ligantes. Como assim? Ó, você lembra do caso do nitrogênio? O nitrogênio é assim, tem aqui, tá? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Vamos fazer a hibridação desse cara? Ó, então eu tenho sigma, sigma, sigma e um par NPL, um par não ligante. NPL, um par NPL. Tá, tem um par não ligante. Agora vamos fazer a hibridação, ó. Então o nitrogênio é S, P1, P2, P3. Esse nitrogênio é sp3. Se eu fosse seguir a lógica, o que ele seria? Ele seria tetraédrico. No entanto, ele não é tetraédrico. Ele tem uma geometria chamada piramidal de base triangular. Certo? Por quê? Porque eu tenho bendito par de elétrons não ligantes aqui. Então, veja que esse par de elétrons não ligantes vai ser o divisor de água, certo? Então, conclusão. Quando é que eu vou utilizar a hibridação para descobrir geometria? Somente em um caso, que vai ser 100% certo o tempo todo. Então, ó, nesse caso aqui, ó, vai ser para o caso que envolve o carbono. Para a química orgânica, que vai estudar no segundo ano lá, sempre eu vou encontrar a geometria a partir da hibridação. Estão intimamente ligadas. Caso contrário, nós vamos utilizar a técnica que nós vamos aprender hoje, tá? Pessoal, então, ó, primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre a geometria nos outros casos. Então, ó, geometria para os outros casos. Eu vou usar o quê? Que é a teoria de repulsão
dos pares eletrônicos na valência, criada em 1955. Funciona muito bem. É um nomão bonito, mas eu vou explicar, é um basicão bem fácil. Ó. O que ela fala? Ela fala o seguinte, ó, os elétrons da valência, ou seja, os elétrons da última camada dos átomos, eles têm essa tendência de se repelir, certo? Eles se repelem mutuamente. E com isso, vai ser mais agradável para esses átomos se disporem a uma distância de tal forma que eles sejam o mais distantes possível. Certo? Então, eles vão se posicionar no espaço de tal maneira que eles fiquem mais distantes. Pense o seguinte, ó, você tem dois inimigos numa sala de aula. Por favor, não façam isso aqui no Dom Bosco, tá? Aí você vai sentar do lado do seu inimigo? Não, você vai querer sentar na outra ponta, bem distante dele lá, certo? Então, isso se dá com as nuvens eletrônicas. Elas vão forçar o átomo a ficar o mais distante possível daquele colega dele, certo? Então, essa é o princípio básico da teoria de repulsão dos pares eletrônicos da valência. Entendemos? Beleza. E por que pares eletrônicos, ó, galera? É porque não somente os pares envolvidos aqui na ligação que vão se repelir. Vão se repelir também os PNLs, os pares não ligantes. Eles também repelem os elétrons dos outros átomos. Então, eles querem também ficar distantes. Então, o orbital deles vai interferir no posicionamento dos outros átomos. Professor, não entendi ainda. Vou te explicar. Por que esse PNL é tão importante, esse par de elétron não ligante? Por quê? Vamos pensar, por exemplo, esse oxigênio aqui, ele tem um par de elétrons aqui e um par de elétrons aqui. Vamos fazer a hibridação dele? Ó. A hibridação dele seria o quê? Ó? Sigma e sigma. Então, ó, SP1, P2, P3. Então, ele está hibridado em SP3. Se nós fôssemos seguir a lógica lá de hibridação para derivar a questão da geometria, nós falaríamos que esse carinha aqui é um tetraedro. E, de fato, nós não temos um tetraedro aqui. Nós temos uma figura plana, certo? Que está composta aqui em uma linha. Então, o que me causa aqui? Me causa a informação de que, de alguma forma, esse par de elétrons aqui, ele está interferindo na geometria, certo? Então, ó, conclusão. Para derivar a geometria de qualquer molécula que não seja as moléculas de carbono, que tenham carbono, eu vou usar a teoria de repulsão dos pares eletrônicos. Os átomos vão se posicionar sempre na maior distância possível um do outro, para diminuir o quê? A repulsão dos pares de elétrons. Ok? Então, essa é a ideia básica dessa teoria. Pessoal, ó. Epa. Conclusão, ó, eu vou considerar tanto os elétrons ligantes, os elétrons que fazem parte da ligação, querem se repelir, por isso que é par de elétrons, quanto o par de elétrons não ligantes. Isso que estou falando aí para vocês aí nessa figura, beleza? Galera, então vamos partir para o básico de como descobrir. Então, primeira coisa que eu quero explicar para vocês, eu vou ter duas situações, tá? A situação geral é, eu vou ter sistemas que eu tenho moléculas com PNLs, par de elétrons não ligantes, e sem PNLs. Então, todos os sistemas eu tenho que preocupar se eu tenho esse par de elétrons não ligantes. Eles vão interferir muito na geometria. Então, eu me preocupo, ó, tem ou não tem PNLs? Aí, a primeira pergunta que eu faço para descobrir geometria, tá? Então, tá, beleza. Moléculas diatômicas, ó. Moléculas diatômicas é quando eu tenho dois átomos.
1, 2, tá? Aqui é o caso mais simples. Não preciso preocupar com PNL. Por quê? 2 pontos no espaço só podem formar uma reta, correto? Então, essa geometria ela tem que obrigatoriamente ser linear. Ela não pode ser de outra forma, ok? 2 átomos, molécula diatômica, é sempre linear, ok? Agora, ó, não tenho mais moléculas diatômicas. Inserir mais um átomo, a partir de 3 átomos. Agora, como é que eu me viro? Beleza. A partir daqui, eu quero te dar mais uma ferramenta, que é analisar quem é o átomo central. O que é uma coisa central? Por exemplo, falamos, por exemplo, que você mora na região central de Balsas e o seu colega mora nos arredores. Então, Balsas eu tenho um centro e o colega está morando nos arredores. Então, o que é o átomo central? É o átomo que está no centro. Desculpa até porque a analogia ruim que ficou essa. Beleza. Então, é o seguinte, ó. Então, eu preciso saber identificar quem que é o átomo central. Ou seja, qual que é o átomo que todos os outros estão ligados nele. Por exemplo, ó, o SO2. O S é o cara que todo mundo está ligado nele. H2O, quem é o átomo central? O oxigênio é o cara que está ligado, todo mundo está ligado nele. O PCl5. Quem que é? O P é o caso do... O fósforo é o caso do átomo central. O SF4O. O S é o átomo central. Beleza? Então, eu preciso me preocupar, sim, quem é esse átomo central. Então, ó, duas informações, que eu tenho que me preocupar. Primeiro, com a repulsão e segundo, quem que é o átomo central. Então, com essas duas ferramentas, eu vou me virar. Sempre me perguntando, eu tenho ou não PNLs, tá? Então, são 3 informações. A primeira informação, repulsão vai ser a lógica. Número 2, quem é o átomo central? E número 3, os benditos PNLs, que são par de elétrons não ligantes, ok? Beleza, ó. Então, primeira coisa, ó, moléculas triatômicas, ou seja, com 3 átomos, 1, 2, 3, 100 par de elétrons não ligantes, ok? No onde? Pode ser na lateral? Não. 100 par de elétrons não ligantes? No átomo central. No átomo central. Tem que ser esse bendito. Caso não for, não me interessa. Vou fazer um exemplo. Ó. O CO2. O carbono é morador da família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na última camada, certo? Ele quer atingir o octeto. Aí um oxigênio vem e se aproxima dele. Deixa eu fazer isso mais. O oxigênio vem, se aproxima dele. O oxigênio é morador da 6A. Então, tem 6 elétrons na valência. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só colocar, apagar aqui. Seis. Beleza, ó. Aí eu me pergunto, carbono, você tem 2 elétrons para me emprestar? A gente compartilha? Tenho oxigênio. Então, vamos compartilhar fazendo 2 ligações? Fizemos uma ligação e fizemos outro par. Ótimo. Beleza, carbono. Então, nós estamos ok. Eu já atingi a estabilidade. Eu já tenho 8 elétrons. O carbono fala, porém, eu não tenho estabilidade. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta para mim 2. Aí fala assim, ei, chama o seu primo lá para participar. Oxigênio, vem aqui, o primo do outro. Então, você tem 6 elétrons. Então, vamos compartilhar 2 aí. Vamos ser camarada. Beleza. Compartilhei.
Aí vamos ver o carbono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono está com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio também está com 8, considerando o compartilhamento. Então, todo mundo está feliz. Então, ó, o que eu acabei de montar? Eu montei a estrutura de Lewis da ligação. Certo? Estrutura de Lewis da molécula. Então, sempre quando eu for falar de geometria, eu tenho que partir da estrutura de Lewis, porque você não consegue visualizar o par não ligante se você não souber disso, certo? Mas, professor, como é que eu vou saber a quantidade de elétrons que tem aqui, cada átomo tem sozinho, para eu poder juntar? Galera, tabela periódica. Tabela periódica me fala. Ó, quem mora na 1A, 1 elétron na última camada. Quem mora na 2A, 2 elétrons na última camada. Quem mora na 3A, 3 elétrons na última camada. 4A, 4 elétrons na última camada. E assim por diante, tá? Todos da coluna A têm a quantidade exata de mesmos elétrons. Mesma quantidade de elétrons do número da camada, do número da coluna, perdão. Ok? Beleza, galera. Então, ó, já concluímos isso aqui. Agora, ó, vamos colocar só a estrutura. A estrutura está aqui, ó. Perceba o seguinte, ó, eu tenho 3 átomos. O carbono tem ou não tem par de elétrons PNL, não ligantes? Não tem, se você observou, ó. Os 8 elétrons do carbono estão todos participando de ligação da camada de valência. Então, ó, esse carinha aqui vai ser uma molécula linear, certo? Ângulo, daqui para cá vai ter quanto de ângulo? 180 graus, ok? Agora, ó, moléculas triatômicas, agora com o átomo central, com par de elétrons não ligantes. Esse é o caso da água, ó. Oxigênio é morador da 6A. Então, ó, 1 oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem um hidrogênio de cá e fala assim, ah, eu tenho aqui um elétron para compartilhar. Aí o hidrogênio vem, eu tenho aqui outro elétron para compartilhar. Aí vamos ver, ó, oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio atingiu estabilidade. Então, ó, esse par aqui participa de ligação e esse par aqui participa de ligação. Certo? Só que eu tenho um PNL aqui e tenho um PNL aqui. Ok? Então, como eu tenho dois pares de elétrons não ligantes, 2 PNLs em uma molécula triatômica, então eu vou ter uma geometria angular, ok? Porque, ó, parece uma reta, porém eu tenho um ângulozinho aqui, ó. Beleza? Ok, agora moléculas com 4 átomos. Nós falamos primeiro dos 3, agora com 4. Ó. Sem par. Sem par de elétrons ligantes, por exemplo, ó, é o caso aqui. É o caso aqui, ó, por exemplo, do BF3. O BF3, ó, se eu fizer a estrutura, o B é morador da 3A. Então, ele tem 3 elétrons na última camada. Professor, não atingiu o octeto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É normal, tá? Se isso aparecer para você, faça a estrutura só montando os elétrons. Não vai inventar colocar elétron que não existe. Então, ó, tenta encaixar o máximo possível aí. Porque o B é uma exceção da regra do octeto, tá? O boro. No caso, ele se estabiliza com menos. Então, escreva aí, exceção da regra do octeto, boro, tá? Pessoal, mas observemos o quê? Ó? O boro, os 3 elétrons que ele tem compartilhado, os 3 elétrons que ele tem, formam cada um deles um par. Então, todos estão ligantes. Então, o átomo central não tem nenhum PNL, não tem nenhum par não ligantes. Geometria que vai ser trigonal planar. Por que geometria trigonal planar? Ó? É um triângulo plano, que está dentro de um plano, ok? Beleza? Prosseguindo aqui, ó. Átomo central com par não ligante. Átomo central com par não ligante. Ó. Então, aqui agora eu tenho 4 átomos e agora já tenho o par de elétrons não ligantes.
Então, como é que eu resolvo essa situação? Ó? Exemplo, nitrogênio. Nitrogênio é morador da família 5A. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. O hidrogênio vem, cada um contribui com um elétron. E vamos analisar a molécula, então. Montei a estrutura de Lewis. Pessoal, mais uma vez, vou montar devagar, porque eu sei que tem alguns tendo dúvida aí. Ó. Nitrogênio, estrutura de Lewis. Primeira coisa, ó, vou montar 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Agora venho aqui e faço, ó, encaixo um hidrogênio, encaixo outro hidrogênio e encaixo outro hidrogênio. Ótimo. Então, ó, este é ligante, esse par é ligante, este é ligante, este é ligante e este é não ligante. Ok? Então, ó, átomo central com par de elétron não ligante. Ok? Nesse caso aqui, ó, geometria é piramidal. Por que é piramidal? Ó? Porque parece uma pirâmide, ó, uma pirâmide de base triangular. Beleza? Então, a partir dessa informação, eu obtive a geometria. Ok? Agora, ó, eu tenho agora, passei agora para 5 átomos. 5 átomos. 5 átomos, primeiro, sem par de elétrons não ligantes. É o caso, por exemplo, do cloro. Vamos fazer o cloro com calma? Perdão, o carbono. Tetracloreto de carbono. O carbono está aqui. O carbono é morador de qual família? 4A. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou distribuindo rodando, ó. Sempre eu vou fazendo uma rodinha e distribuindo a galera aqui no entorno do átomo, ok? Aí vem encaixa, ó. Cloro. Só fazer separado primeiro. O cloro é da família 7A. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem uma possibilidade aqui de formar um par, certo? Essa possibilidade bem aqui, que eu circulei aqui, certo? Aí eu venho aqui e encaixo um cloro compartilhando. Eu venho aqui e encaixo outro cloro compartilhando. Venho aqui e encaixo outro cloro compartilhando. Venho aqui e encaixo outro cloro compartilhando. Agora vamos ver, ó. Um par ligante, um par ligante, um par ligante e um par ligante. Ah, todo mundo está ligante e o carbono não tem par solteiro, não tem par, não tem PNL. Então, ó, a geometria vai ser o quê? Tetraédrica. Ângulo, tem que saber, tá? Geometria do ângulo tetraédrico é sempre esse ângulo de 109,5. Ok? Pessoal, só falar um pouquinho de ângulo que eu esqueci de falar aqui. Algumas geometrias tem que saber o ângulo de cabeça. Quais são elas? Trigonal planar, você escreve aí 120 graus. E a linear, que é 180. Angular não precisa se preocupar, porque vai variar. Que está errado, tá? Não está certo. Ângulo depende da molécula. Eu coloquei aqui certinho. Eu estou viajando aqui. Ângulo tem um acento. Depende da molécula. Porém, é diferente de 180. Sempre vai ser diferente de 180. Porque 180 seria linear, né? Tá, lembramos só um parêntese para falar sobre ângulo. E por fim, galera, vou falar da geometria sem par de elétrons não ligantes, que é o que o livro encerra. O livro não fala mais sobre isso. Tem outras geometrias? Tenho. No entanto, vamos ater somente aquilo que o livro fala. Então, geometria no caso aqui, ó, por exemplo, tem um átomo central aqui, esse átomo central era o carbono. Ele não tem PNLs. Como ele não tem PNLs, vai ser o quê? Geometria tetraédrica, tá? Pessoal, como notamos, uma aula bem curta, não passei muita informação para vocês, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E espero que tenha sido uma aula proveitosa, mais resumidona, mais prática e que tenha ficado aí bastante informação para vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.